coloque à disposição.
Bom, gente, vamos começar então, né, dar início aos trabalhos do simpósio hoje, do primeiro simpósio do campo das vertentes sobre o autismo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A Aspas fica muito orgulhosa, muito satisfeita de saber ver essa grande participação de todos vocês aqui com a gente, tá bom? Eu vou passar rapidinho a programação de hoje. Agora, às 10 horas da manhã, nós teremos a participação da psicóloga Fernanda Oscar, com o projeto Unidunité, a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Lembrando que hoje a gente começa mais cedo um pouquinho, à noite. Às 6 horas, a gente vai ter a Sara Lopes, que é terapeuta ocupacional, falando sobre integração social. Às 19 horas, nós vamos ter a Aline Gonçalves, ela é musicoterapeuta. Ela vai falar sobre musicoterapia e autismo, as habilidades musicais da pessoa com TEA. Às 8 horas, a gente vai ter o Bruno Grossi, nosso artista e nosso ex-presidente. Ele vai falar sobre autismo, suporte e arte-terapia. E às 9 horas, a nossa presidente, Daniele Mufato, ela vai falar sobre educação especial e inclusão, educação inclusiva, os desafios e os direitos. Eu vou fazer a apresentação da Fernanda aqui agora. Só um instantinho. Agora que travou aqui o meu. Achei. A Fernanda, ela é mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, na linha de instituições, saúde e sociedade. Especialista em didática e trabalho docente pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Atualmente é professora auxiliar de psicologia no Centro Universitário Tancredo de Almeida Neves, ministrando aulas nas disciplinas de psicologia escolar e educacional, história da psicologia, ciência e profissão e psicologia da aprendizagem. Tem experiência na área da psicologia em estágios e pesquisas com ênfase em psicologia escolar e educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: medicalização, educação, queixa e fracasso escolar, formação dos professores e orientação profissional. E a Fernanda é nossa parceirona aí, nossa líder aí do projeto Uniduniteco da Brinquedoteca, que é um sucesso aqui na Aspas. Fernanda, bem-vinda, o microfone é todo seu para a sua aula. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom, então. Agradeço muito o convite, viu, de estar aqui nesse primeiro simpósio. É uma responsabilidade, é uma honra, fico nervosa, sempre fico, tá, em qualquer apresentação, de qualquer ordem, acho que faz parte, porque tudo que a gente diz, acho que mobiliza afetos, né, assim, então é importante, né, esse friozinho na barriga, né. Fico feliz também que essa conversa, né, esse monólogo, mas eu queria que a gente debatesse também, né, está sendo gravado para que outras pessoas possam ter acesso também, né, nas mais variadas formas, para a gente socializar um pouco essas discussões, enfim. Quando eu comecei a pensar minha fala, enfim, não, antes de eu, né, falar um pouco o que eu pretendo dizer, eu quero, né, agradecer novamente a Daniele, o Bruno, a Tereza, a associação, né, a Aspas. Quero agradecer também o Uniptan, né, nesse que possibilitou também, né, viabilizou essa aproximação, essa ponte. E o projeto, né, assim, que agora tem o nome Unidunité, né, a gente tinha pensado Brinquedoteca, né, mas é um pouco esse interesse que eu tinha da gente dar nome para as nossas experiências, porque a partir desse nome, a partir de uma identidade, a gente vai dos que a gente quer para o projeto, né? Você está travando? Não, né? Só um pouquinho? Tá indo. Travou um pouquinho vocês, eu fiquei com medo. Então, agradeço a todo mundo que está aqui presente, é muito bom poder estar aqui. Eu pensei, gente, em estruturar a minha fala em 3 pontos, assim, né? Primeiro,
discutir de onde eu parto, né, assim, enquanto psicóloga, que tenta entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das crianças e, consequentemente, o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. Pincelar um pouco esse lugar que eu entendo, que eu acho que parte a gente situar. Depois, realmente, mencionar a importância, né, assim, do brincar, desenvolvimento humano, e depois falar do projeto Unidunité, porque é uma linha mesmo, né? A forma como eu entendo a psicologia, entendo o desenvolvimento humano, faz com que eu tenha a noção da importância do brincar para o nosso desenvolvimento e, consequentemente, isso vai direcionar as possibilidades de trabalho no projeto, né? Então, é um pouco isso que eu pretendo falar. Para servir de base, né, das nossas discussões, eu utilizei um artigo que chama O Estudo sobre o Brincar de Crianças Autistas na Perspectiva Histórico-Cultural. A autora é Alessandra Martins e Maria Cecília Góes. Depois eu posso compartilhar com vocês, criar né, assim, eu acho que é um texto de fácil leitura, que é possível para todas as pessoas, assim. E aí, né, agora sim que eu vou falar. Quando eu fiquei pensando na minha fala, eu achei, assim, muito curioso, né, assim, o fato de que quando a gente forma, né, tem um título, principalmente profissionais da área da saúde, parece que isso cria condições para que a gente fale de tudo. E isso é até perigoso, gente. É muito perigoso, porque a gente começa, em muitos momentos, a falar o que é certo, o que é errado. E aí, nesse processo de entender o brincar, eu fui rememorando as experiências de uma pessoa que viveu brincando na rua com 20 crianças que moravam comigo. Não tenho irmãos, não sou filha única. Então, a minha experiência de brincadeira foi na minha rua, numa cidade do interior, que não passava carro na rua, então a gente brincava e tirava o tampão do dedo e caía, e tinha todos os problemas e todos os conflitos ali naquele processo, né? E brinquei até os 15 anos na rua, etc. Até quando a sociedade falou: minha filha, não tá na hora de você fazer outras coisas, né? Mas brinquei durante muito tempo. Eu fiquei pensando assim, nossa, gente, agora, né? Eu sou psicóloga e esse título me coloca na condição de apontar o que é certo, o que é errado, se você está brincando da maneira correta ou não. E aí, não é esse o meu posicionamento aqui, já de antemão, assim, né? O meu posicionamento é de apontar alguns caminhos possíveis para a gente pensar o brincar nos mais variados contextos, mas apontando possibilidades, né, a partir da sociedade que a gente vive agora também. Pensando nisso, eu também não quero trazer na minha fala uma briga entre linhas teóricas da psicologia, de teorias, de técnicas, porque eu falo que eu já estou numa maturidade profissional no meu auge dos meus anos aí de formação, em que a gente precisa pensar o debate de uma lógica mais complexa, e não do certo ou errado, do bom, do ruim, dessa lógica binária, assim, né? Eu parto de uma teoria que faz sentido para mim e eu direciono as minhas experiências e entendimentos dessa linha. Mas nós temos vários nomes, comportamento, subjetividade, consciência, aspectos inconscientes, fenômenos psicológicos, domínios culturais. A gente tem vários nomes de vários autores e autoras que vão construindo entendimentos sobre o sujeito. Então, são variadas pensamentos sobre o autismo, né, gente? Temos múltiplas possibilidades de pensar esse lugar também, assim, e é difícil também, né, gente? É difícil sim, com muitas vezes. Então, eu acredito que eu vou dar essa continuidade também no simpósio, né, assim, mencionando essa questão do brincar. Então, de onde que eu parto, né? Eu me entendo como psicóloga escolar educacional,
que entende o desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva histórico-cultural. E aí, o que é isso? O que é esse entendimento histórico-cultural? Isso significa, né, gente, que embora nós tenhamos aspectos biológicos que nos determinam, aspectos hereditários, aspectos de adaptação aí ao longo da nossa história de sujeitos Homo sapiens, o que vai determinar as nossas experiências subjetivas, os fenômenos psicológicos, são os processos sociais. Vou dar um exemplo. Atualmente, eu não tive tempo de tomar café, estou com fome. Né? Fome é uma questão biológica, o nosso estômago ronca, tem processos aqui, sinapse, que aí estimulam uma determinada área do cérebro que leva essa informação ao meu estômago, etc, etc. Isso é uma dimensão biológica, concordam comigo? Biológica. Mas não é qualquer coisa que eu quero comer. Estou com a batedeira velha dela, que fazia muito barulho, mas que era muito gostoso e me lembrava a infância. A dimensão da, né, assim, sentir fome é biológico, mas sentir fome de comer o bolo que a minha avó fazia é social, porque diz de uma inserção minha enquanto pessoa numa cultura, né? Então não é não somos determinados pura e simplesmente por processos, por experiências biológicas, embora elas sejam muito importantes. E elas também nos criam condições. Contudo, aquilo que a gente aprende, as coisas que nós estamos atentos, a forma como a gente fala, a forma como a gente se relaciona e a forma como a gente brinca diz de processos sociais. Diz de uma cultura que a gente está inserido, diz do ambiente familiar que a gente está vivendo, diz da escola em que a gente participa, se a gente tem amigos que moram no bairro ou não, da comunidade que a gente está inserido, do acesso socioeconômico a brinquedos ou não, diz de muita coisa. Né? Então, é importante a gente situar essa dimensão social do nosso desenvolvimento humano. Então, como é que a gente se torna pessoas, né? E essa abordagem ela vai contribuir muito para isso. Nós nascemos enquanto pessoas que têm atributos biológicos para aprender, mas nos tornamos pessoas pela a educação. Né? Então, nesse entendimento histórico-cultural, a educação, né, educar é um ato intencional. As pessoas, nós, adultos, nós temos a intenção de educar as crianças. Não só num sentido moral, gente, faça isso, não faça isso. Mas, assim, de ensiná-la a andar, de ensiná-la a expressar das mais variadas formas, de se comunicar, de brincar, de soltar pipa, de escrever, de pintar. Né? Então, nós temos a intenção de produzir humanidade nas pessoas. Então, nós somos seres humanos, estamos inseridos numa cultura, mas a gente não consegue sozinho, gente. Né? Assim, se a gente tem um recém-nascido que está aqui e ele ficar preso num quarto sem um contato humano, ele não vai desenvolver essas funções que são humanas, porque a gente só aprende no contato com o outro, aprende no contato com esses fatores culturais. Então, é no contato com o outro, com as pessoas, com os objetos que são produzidos. Então, um copo, esse copo aqui, não está aqui na sociedade, foi produzido pelo homem, pelo ser humano, né? Então, todo o contato, né, assim, é no contato com o outro, é no contato com as pessoas, com os objetos que foram produzidos, que eu vou desenvolver, inclusive, gente, as funções psicológicas, que são básicas para eu viver em uma sociedade que é complexa, seja a atenção, a memória, pensamento abstrato, a percepção, as funções imaginativas, a capacidade de resolver problemas, né? Então, não tem algo aqui que a gente ativa, que fala, já tenho a capacidade de resolver problemas. Quais problemas que são esses que a nossa sociedade vivencia? Então, é a partir disso que a gente vai aprender a resolver problemas. Então, a mesma coisa, eu tenho uma dificuldade de me comunicar.
nós estamos inseridos numa linguagem, né? Falamos aqui todos e todas a língua portuguesa. Isso foi construído pelo ser humano. Então, é importante a gente entender, e é isso que eu parto, né, desse entendimento, das nossas mediações. Esse conceito de mediação a gente usa muito na psicologia para entender que é essa ponte, né? A mediação é a ponte do sujeito com o conhecimento. Então, para o sujeito conhecer algo, aprender algo e se desenvolver, ele precisa de uma mediação. Seja o adulto, seja o brinquedo, seja a linguagem. A linguagem é uma forma de mediar o nosso contato com o mundo. Eu falo, eu estou com fome. Então, eu, Fernanda, utilizo da linguagem para comunicar outro. Isso é uma mediação. Então, a mediação é um conceito que o Vygotsky, né, que é o autor que eu utilizo para pensar, ele fala, é por mediação que eu consigo, né, desenvolver e apropriar, né, entendimento sobre o mundo, sobre os valores sociais, sobre o próprio brincar. Fomos, gente, estamos indo aí. Não estou falando rápido demais, não, porque às vezes eu engato a primeira marcha, agora que eu estou dirigindo, né, gente? E vou que vou, mas... Então, tá bom, qualquer coisa vocês me param. Então, gente, como todo processo humano, se alimentar, se relacionar, se comunicar, a brincadeira ou desenvolver formas lúdicas de interação vai depender das mediações que constituem as nossas vivências no mundo, né? As nossas múltiplas possibilidades aí de contato com o mundo. E essa mediação social, ela precisa necessariamente da participação do outro no desenvolvimento das pessoas, né? Precisa. Então, nós, enquanto crianças, e as crianças com transtorno do espectro autista, elas precisam da participação do outro para o seu desenvolvimento. E isso propicia, né? Cabe a nós essa responsabilidade também de dar sentido a esse mundo que a criança também está construindo, né? Então, primeiro, como é que funciona aí o nosso desenvolvimento nessa lógica histórico-cultural? Primeiro, essas funções que a criança vai desenvolver ao longo do tempo precisam aparecer no contato com as pessoas. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não tem, correto? Então, se a gente desenvolve aqui capacidade de imaginação, então eu vou ali, estou num contato com a criança que está, né, experimentando brincar. Então, primeiro essa função precisa estar em nós, para depois que a criança apropriar disso, para depois que a criança consiga, na imitação, depois dar sentido e se apropriar. Esse conceito de apropriação é muito importante também nessa linha, que fala que é um tomar para si. Aquilo faz sentido para a criança dá sentido também, e ela se apropria desse comportamento, dessa habilidade e dessa função. Então, pensar o brincar, pensar a imaginação, que é constitutiva das brincadeiras infantis, não é simplesmente biológica, é social, porque a criança, gente, ali no brincar, ela está reelaborando, está repensando, está tendo contato com formas humanas de agir com o objeto. Então, assim, as crianças pegam um carrinho aí na aspas, tem um carrinho de supermercado, vai, vê na fileirinha, anota, pega alguns ali, passa no caixa. Tudo isso, todo esse brincar, são formas humanas de agir com o objeto e de interagir com o mundo. Nessa interação, ela vai criando novas realidades. Então, o brincar, que é uma coisa verdadeiramente humana, possibilita que a criança vá criando novas realidades. E, ao mesmo tempo, na brincadeira, a criança vai introduzindo, vai se apropriando de regras e valores morais que muitas vezes ela não conseguiria com uma intervenção específica, com uma conversa específica. Então, é na brincadeira que a criança consegue entender o limite do outro, o limite do corpo do outro, do seu próprio corpo, enfim,
das regras sociais, dos valores morais, de dividir brinquedos, né? Assim, então, é ali, nessa fase, que a criança ela vai tendo experiências de regras que vão regendo a nossa sociedade, né? E é feito num processo de criação e de liberdade, que eu acho que isso é um dos pontos muito importantes também. E a gente vem vivendo, né, gente, numa sociedade que vem construindo e demandando de nós não um pensamento crítico e reflexivo sobre as coisas, mas que a gente saiba fazer, né? As escolas, de um modo geral, isso é uma crítica que vem sendo feita, os sistemas de ensino, não escolas específicas, o nosso sistema de ensino, ele vem criando pessoas para saber fazer. Então, o ensino técnico, muitas vezes. E aí a gente vem vendo, ao longo da nossa história, enquanto pessoas que vivem nessa sociedade, um crescente movimento de cercear a liberdade de brincar das crianças, porque elas precisam criar habilidades para o mercado de trabalho ou para, enfim, né? E aí a brincadeira livre vem perdendo espaço nas nossas experiências. Então, eu tive na minha formação, eu acho que nós temos diferentes gerações aqui, eu tive uma brincadeira que era livre, mas depois a gente teve mudanças na sociedade, né? As pessoas vivendo em áreas urbanas, com um trânsito muito intenso, que impedia as crianças de irem para a rua e brincar, e aí vem um aumento da violência, criam-se os condomínios, criam os espaços fechados, as crianças, né, vem uma pandemia que coloca todas as crianças dentro de casa, sem contato com o mundo, sem contato com o outro, e isso vai cerceando as nossas liberdades de brincar. Então, nós que somos a mediação dessas crianças, correto? Se nós vivemos constantemente cerceados na nossa liberdade, porque temos rotina, temos trabalho, somos atropelados pelas nossas tarefas de uma rotina, nós vamos nos tornando mediações também que aprisionam essas crianças. Então, se nós vivemos atropelados na nossa rotina, que nós não temos tempo para o livre, porque, assim, não temos, gente, né? Assim, a nossa rotina vai solapando a gente e a gente vai sendo atropelado. Se nós somos a mediação dessas crianças no mundo, nós estamos dificultando a possibilidade dessas crianças de brincarem de forma livre. Então, é um pouco desse incômodo que eu parto também. E aí, gente, o Vygotsky e outros teóricos da abordagem histórico-cultural, o próprio Leontiev, o Elkone, depois posso socializar com vocês esses artigos, eles falam que nessa idade, sobretudo de 3 a 7 anos, que é uma idade pré-escolar, lembrando que essas idades são médias, tá? Não é uma métrica específica. Eles falam que o brincar é atividade fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. E eles dão ênfase, esses autores, na brincadeira imaginativa e nos jogos de papéis, que as crianças imaginam que são astronautas, e que são fazendeiros, e que são o pai, e que são a mãe, e que são donos de um supermercado. Então, esses jogos de papéis que as crianças representam na brincadeira, papéis que elas não ocupam agora. E olha para vocês verem uma coisa que é muito... Olha para vocês verem, muito sul de Minas também isso aí. Como que é interessante o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Esses autores, né, da abordagem histórico-cultural, falam que em sociedades antigas, em que a criança ela já era introduzida no trabalho desde muito pequena, as crianças tinham dificuldade de imaginar. Então, essa função psicológica da imaginação, para crianças que viviam em sociedades que não a nossa capitalista aqui e tal, elas tinham dificuldade de imaginar outras realidades, porque desde muito cedo elas eram introduzidas ao mundo do trabalho, trabalhavam com a família, trabalhavam nas fazendas, etc.
Então, essa função psicológica da imaginação, ela começa a ganhar mais corpo e se tornar uma função cognitiva mais complexa com o passar do tempo em que as crianças ficam na escola, ficam um tempo em casa e se preparam para o mundo do trabalho, mais velhas. E aí elas começam a pensar a realidade. Nossa, o que o meu pai faz? Aí eu começo a brincar e projetar essa realidade, esses jogos de papéis. Então percebam como a organização da sociedade, né, histórica, a sociedade que a gente vive, vai mudando as nossas formas de brincar também. Então, outras sociedades de outros séculos não tiveram essas funções cognitivas de imaginar, de se projetar, de pensar profissões, e isso interferia no desenvolvimento cognitivo também, né? Então, assim, queria sinalizar isso para vocês também. Então, gente, a brincadeira imaginativa, o brincar, nessa fase é atividade guia, é o que esses autores eles vêm trazer para a gente. É aquilo que vai possibilitar que a criança desenvolva as suas habilidades várias. E depois, né, assim, nessa idade que a criança ela sai da realidade concreta. Nós estamos numa realidade concreta aqui. Eu estou no meu, né, assim, no meu escritório. Cada um tá de vocês num determinado lugar. Essa é a realidade concreta que nós estamos, correto? Mas agora eu posso me projetar. Tá meio frio, né? Falei para o pessoal. Posso me projetar numa praia. Posso sair dessa dimensão temporal e me projetar numa praia, um pé na areia, né? Então, a gente tem essa habilidade que é muito do brincar, onde eu me desprendo dessa realidade concreta e eu me projeto para outras realidades possíveis, para outros cenários possíveis, para outras possibilidades, né? Então é no brincar que a gente se desprende dessa realidade, que inclusive, gente, são realidades de dor, de dificuldade, de que coisas que doem, e eu projeto possibilidades em outro cenário, em um outro ambiente. Assim, se me permite, né, Bruno, acho que eu peguei um pequeno trecho, né, que ele falando assim, como a arte salva. A arte é uma possibilidade da gente sair dessa realidade concreta e se projetar no futuro, num outro mundo, num outro tempo, em outras experiências, em um outro mundo. Não nesse mundo que nos aprisiona e nos deixa presos, fechados, sem liberdade. Então, o brincar tem essa função também, né, gente? De tirar da gente dessa realidade concreta, doída, de um mundo que não aceita as variadas formas de ser e de estar no mundo, e da gente se projetar em outras realidades possíveis, de sonhos, gente, de ser astronauta, de, sabe, de pisar na lua, e de ser dono de um supermercado que seja, de ser um professor, de projetar realidades possíveis, né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante aí para a gente pensar. No caso da imaginação, embora, né, ela tenha um papel fundamental na infância, gente, uma atividade psíquica muito difícil de ser desenvolvida. A gente agora está nessa fase, eu estou aqui pensando na praia, mas é difícil demais a gente pensar essa habilidade, porque demanda da criança sair de estímulos concretos, de um som concreto, de um contato aqui, de uma realidade concreta, para ela se projetar em outra, em um tempo que não é o que ela está vivendo na realidade. É difícil, gente. Imaginar não é uma coisa natural, não é uma coisa que brota. Ela é difícil de ser desenvolvida porque demanda de nós uma noção temporal, uma noção de espaço. Então, eu estou criando aqui, né, um entendimento, aqui estou fechando o olho, estou imaginando uma praia, então tem uma sensação, já imagino a areia, já tem um som, isso é difícil de ser feito, né? Para crianças, principalmente, agora entrando no foco do autismo, né, de crianças com autismo, que tem uma determinada
rigidez, né, e padrões de comportamento, muitas vezes estereotipados, repetitivos, né? Então, há vou dizer, não sei se é essa palavra que eu queria usar, mas há o que determina, o que direciona, melhor dizendo, essas crianças é a realidade que elas estão vivendo ali, a concretude dessa realidade. Né? Então, desenvolver essa imaginação para crianças que têm interesses, atividades, comportamentos, falas, que muitas vezes são restritas e repetitivas, demanda tempo. É processual, não é de um dia para a noite, né? Então, por exemplo, crianças com autismo, crianças com transtorno do espectro autista, tendem a ter um movimento de rigidez na rotina, né? Isso é uma coisa que provavelmente vocês, né, já sinalizaram. E essa rigidez impõe também padrões da brincadeira, padrões repetitivos. Isso é muito comum, né, gente? Então, por exemplo, as crianças que a gente tem contato gostam de brincar com determinados objetos, né, assim, específicos ali, e muitos objetos que são daquela realidade concreta, né? Então, assim, não são muitos objetos que dizem de uma história ou de uma outra realidade. Então, assim, são brincadeiras que são concretas. Então, estou montando um quebra-cabeça aqui nessa realidade, ou um Lego, ou etc. Então, eu entendo esse posicionamento, né? Então, para crianças autistas, a imaginação é assim, para todas as crianças. Desenvolver a imaginação é muito complexo, mas para crianças com autismo que já tem uma dificuldade e uma rigidez na rotina e nos interesses, é ainda mais difícil. Mas uma coisa que é interessante da gente assinalar é que as brincadeiras imaginativas existem. E o problema que cabe a nós, enquanto mediação, é que muitas vezes a gente acha que essas brincadeiras ou os comportamentos repetitivos não têm sentido, ou não fazem parte de uma atividade imaginativa, mas fazem. E aí o que a gente faz? A gente não dá sentido para aquilo. A gente não dá nome para aquilo. A gente acha que aquele movimento, que um carrinho vai para frente, vai para trás, a criança não está brincando. É apenas um comportamento sem sentido que ela não está imaginando. E aí a gente cria um ciclo vicioso. Por quê? A mediação nossa, que é muito importante, não dá sentido e a criança também não se apropria desse sentido que a gente também dá para aquela brincadeira. Aí vai criando um ciclo vicioso. Nós não damos sentido para aquela brincadeira e a criança que se apropria, né, que se forma por nós também, não vai dando esse sentido. Aí vai virando esse ciclo de que vai reforçando essas dificuldades ao invés da gente introduzir esses sentidos, né? Carrinho, o som do carrinho, brum, né? Então, a gente vai introduzindo sentidos nessas brincadeiras e a criança vai se apropriando desses sentidos. E a partir disso ela vai explorando outras possibilidades também, né, gente? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Então, muitas vezes, que é uma crítica que esses autores fazem também, é isso, que às vezes as ações das crianças são percebidas como um movimento ou uma manipulação sem sentido, e a gente vai deixando de dar sentido para elas, de significar. E aí, esse brincar vai ficando nesse aprisionamento, né, cada vez mais limitado e mais empobrecido, já que as transformações elas não são incentivadas, né, e não são nomeadas, e não são pensadas, enfim. Então, gente, brincar livremente para algumas crianças com autismo pode não ser simples, pode ser longo e pode demandar várias ferramentas, várias pessoas pensando junto e demanda tempo, porque é uma forma específica de ser e de estar no mundo e de se relacionar com esses objetos, né? Então, demanda tempo. E aí a gente fica comparando, né? Então essa criança precisava desenvolver tal habilidade. E aí a gente fica
e aí uma coisa que chega muito, né, que são as frustrações das educadoras e das famílias nesse desenvolvimento. E aí, por essa frustração, a gente para também de dar sentido, porque não vai desenvolver essa função, não vai desenvolver essa habilidade. E aí é esse ciclo vicioso que se instaura novamente, né? E aí, o que eu coloquei aqui, né? Acho que, nossa, eu tô falando demais. Eu vou animando, qualquer coisa, o tempo, vocês me param, tá, gente? Nessa atividade, a criança, ela não só reproduz, porque é muito importante, a criança imita o nosso comportamento, faz parte, é importante. E aí, esse imitar, depois ela vai tomando para si e criando novas realidades. Então, no brincar, a criança, ela não só reproduz aquilo que a gente está fazendo, mas ela vai assimilando as suas vivências e vai agindo criativamente também, né? Então, a brincadeira tem por base nas vivências que a criança tem. É muito comum, assim, né? A gente vê com as crianças que a gente tem contato, por exemplo, na aspas. A família gosta de cozinhar. Aí, os primeiros brinquedos que a criança pega é o milho, a pratinha que tem ali na brinquedoteca, né? Então, diz as vivências que ela traz da realidade dela, do contato com ela e dos interesses dela também. E é isso que é interessante nessa abordagem socio-interacionista, que fala que a criança ela não é determinada única e exclusivamente por atributos biológicos e nem única e exclusivamente por atributos sociais, única e exclusivamente, mas a criança interage no mundo desde pequena. A criança nasce, ela olha para o mundo, ela vê os contrastes, ela tenta pegar um objeto. Você deixa a criança no berço, todas as crianças, nas suas possibilidades, nas suas especificidades, interagem com o mundo de formas diversas e se comunicam também. Né? E aí é uma coisa interessante, né, que esse artigo fala, que muitas vezes a criança ela tem dificuldade de olhar para o outro, de interagir, de ser tocada, mas que ela tenta comunicar, que às vezes com olhares que os adultos não percebem, com sorrisos que os adultos não percebem. E aí acho que a criança não está interagindo e não está comunicando. E aí nesse artigo a autora fala assim, às vezes a criança olha com o canto do olho, ou às vezes não está olhando, mas está dando um sorrisinho ali que demonstra uma interação, né? Um contato com o outro, uma possibilidade de você falar, olha, você não é aversiva para mim, né? Eu estou entendendo o que você está dizendo naquele momento, né? E aí é um pouco essa sutileza que faz parte do nosso trabalho e de todos nós, enquanto comunidade, das sutilezas desse trabalho, que o mundo não faz com que a gente não tenha tempo de olhar essas sutilezas. A gente não tem tempo de olhar. A gente precisa de uma intervenção que funcione nesse tempo agora, porque eu não tenho tempo de olhar essas sutilezas. A gente muitas vezes não tem tempo, né, gente? De olhar as sutilezas da vida, de uma coisa que está acontecendo. A gente está vivendo num automático. E aí olhar para um sorriso, muitas vezes, de uma criança, demanda um olhar sutil, que a gente, na nossa rotina, a gente não vem tendo, né? Enfim, vou falar agora da ASP, porque já me empolguei demais. Diante desse brincar livre, que é o que eu estou dizendo, da brincadeira livre, com os objetos possíveis que a criança tem também, né, gente? Com a realidade que ela tem em casa, etc. É um pouco que direciona o nosso entendimento na brinquedoteca. Existem intervenções clínicas, terapêuticas, com objetos específicos, com controle de estímulos específicos, e que são válidos e que são pertinentes e que seguem linhas teóricas específicas, está excelente. O que a gente entende da brinquedoteca, do projeto Unidunité? Que o brincar livre, nesta idade, é o principal fator de desenvolvimento humano. E a partir desse brincar livre, eu consigo acessar entendimentos e funções que muitas vezes são pensados no âmbito clínico. Assim, por exemplo, tem contato com uma pessoa, com uma criança,
que sabe exatamente o local que ele guardou determinado objeto, passou 2 semanas. Eu não lembro disso. Eu não lembro. E ele sabe exatamente. E aí, a partir desse brincar livre, eu consigo, por exemplo, analisar a função psicológica da memória dele de longo prazo, correto? Então, a gente parte de um brincar que é da criança, do interesse da criança, e a partir disso a gente vai analisando como ela vive, como ela representa, como são as suas vivências, e um ponto fundamental, a gente parte do que a criança dá conta e gosta. Porque é muito comum para crianças que têm o transtorno, são diagnosticadas com o transtorno do neurodesenvolvimento, ou crianças com queixa escolar, que as intervenções são construídas por aquilo que falta, por aquilo que ela não dá conta, ela não sabe se comunicar, ela não é verbal. Aí a gente fica centralizando a clínica da falta ou a intervenção da falta. Não é isso que a gente parte no entendimento da brinquedoteca. O que a criança dá conta de fazer naquele momento? E a partir dos interesses que ela tem. Ok, ela não verbaliza determinadas palavras, mas ela balbucia. Então, a gente parte disso. Porque é a partir disso que ela dá conta que ela vai para comportamentos mais complexos. Então, a gente parte daquilo que tem já, para depois ir desenvolvendo essas habilidades. Então, na brinquedoteca, a gente tem esse entendimento de uma brincadeira que é livre, para que a criança olhe os brinquedos que tem lá e ela escolha. E é difícil, igual eu e a Dani, a gente está pensando, a brinquedoteca tem muitos estímulos lá. Vamos organizar isso, né, gente? Vamos organizar isso também. Mas existe um movimento que eu penso e faço em muitos momentos, dependendo da criança, de abrir o armário e falar assim: o que você quer brincar nesse momento? Porque a partir disso, a criança vai desenvolvendo também a liberdade de escolha, que em muitos momentos é cerceada. Você não tem voz aqui. Eu vou escolher o brinquedo que você vai brincar, porque eu parto do pressuposto que é bom para o seu desenvolvimento humano. E aí a criança quer brincar, poxa vida, de um dinossauro que tem ali. Né? Mas aí eu quero pensar num jogo que vai desenvolver o pensamento lógico. A partir dessa brincadeira do dinossauro, o que eu posso explorar de possibilidades possíveis daquela criança? O dinossauro está aqui vivendo nessa floresta. E aí a gente vai criando um mundo e também introduzindo esse mundo, né? Cabe a nós também, com muito cuidado e muita sutileza, introduzindo essas possibilidades com as crianças. Eu disse num exemplo ontem para o pessoal da brinquedoteca, que a criança gosta de brincar com fazenda, né? E tem ali lá na brinquedoteca como é que chama, gente? Um painelzinho, assim, que tem uma casinha, e aí nessa casinha sai uma chaminé, chaminé é ótimo, né? Sai fumaça da chaminé, e ali tem umas plantinhas, e a criança ela gosta de olhar aquilo e pôr os brinquedos. E aí, tempo atrás, eu introduzi, eu falei assim, nossa, olha essa fumaça que está saindo aqui dessa casinha. Aí, o que será que está saindo daí? Aí eu falei assim, tá cozinhando. Eu falei, cozinhando? Eu falei, mas nossa, você vai cozinhando o quê? Aquele papel, tá cozinhando. Ela falou, tô cozinhando um bolo de banana. Eu falei, nossa, que delícia. Vamos tentar fazer esse bolo de banana? Aí a criança saiu dessa realidade, pegou outros objetos, mexemos ali com aquilo, imaginamos que estávamos comendo. Eu falei, que gostoso, gente, esse bolo. E aí a gente sai daquela realidade. A criança trouxe uma fazenda. E aí a gente foi caminhando de uma forma que a gente saiu num bolo que a criança gosta de comer. Então não foi eu falei assim, eu estou fazendo uma feijoada. Não foi. Foi aquilo que a criança queria comer, né? De uma forma hipotética naquele momento. Enfim, então, gente, é esse lugar que nos direciona essa brincadeira. E aí eu,
né, na condição de psicólogo escolar, que tem uma leitura, às vezes, crítica, eu entendo esse brincar livre como um posicionamento ético-político de resistência a essa vida corrida que está em curso, gente, né? Da gente ter contato conosco, que a gente não tem, né? E aí, tem um documentário que eu vou deixar de considerações para vocês, assim, que chama Tarja Branca. Tem na Prime Video, não sei se vocês já tiveram contato, eu acho que vale a pena a gente ler, assim, ver, que fala sobre memórias infantis dos adultos, e como, por exemplo, às vezes a gente está, recebendo uma criança, a gente fala, nossa, a criança não está com, por exemplo, um movimento de pinça, como é que ela vai escrever? Aí a criança está em casa e faz uma pipa, que para você amarrar a pipa, gente, né, a linha ali, você tem que ter um movimento de pinça ali, né, para você pegar não é arame, olha eu nunca fiz pipa, gente, pior exemplo da vida. Aquele coisinha de madeira, esqueci o nome, para você amarrar. Varetas. As A vareta. varetinhas. Vê se pode, né, Gente. gente? A Olha vareta, só. a linha. Exatamente, a hipocrisia, veja só. Então, para você pegar uma vareta. Eu fiz pipa. Aí, Tereza, para você pegar uma vareta, envergar ela e amarrar uma vareta na outra, poxa vida, isso não é um movimento de pinça que a criança faz em casa? Né? Então, a gente precisa olhar as sutilezas desse brincar, né? E ver como ela brinca nesse contato livre. Porque a criança, ela pode, muitas vezes, ter dificuldade de escrever, mas ela tem esse movimento de pinça de uma pipa. Será que não é a partir disso que a gente consegue explorar para que ela consiga, depois, ter um movimento para escrever e depois fazer outras possibilidades? Né? Então, eu entendo que esse lugar da brincadeira é muito pelas sutilezas, né? De olhar aquela criança que é concreta, que tem uma história, e o que ela quer brincar. Enfim, a gente está seguindo essa linha nesse projeto Unidunité. Nós temos extensionistas do curso de Psicologia e de Nutrição atualmente, e eu falo isso para a Dani, já falei isso para o Bruno. Eu sou uma pessoa muito processual, isso é meu. Que aí um dia de cada vez, assim, porque são passos firmes que a gente precisa dar, né, nesses espaços, assim, eu entendo. Então, a gente está construindo um processo, um projeto, bem a conta-gotas, mas que é importante porque são passos firmes que eu entendo. Assim, né? Então, a gente tem, ao longo da semana, duplas de extensionistas que acolhem crianças que são associadas na aspas. A gente tem uma triagem, né, familiar, além da que a Tereza faz, a gente tem um acolhimento dessas famílias, e aí às vezes a gente fica centralizando muito, como é que foi sua gestação? E é importante, é muito importante, a gente tem que ter essas informações. E a gente não pergunta sobre o brincar, como é que a criança brinca? Durante a pandemia, ela brincou? Com quem? De que forma? Né? Então, a gente introduz algumas perguntas que são importantes, né, assim, para a gente entender. E semanalmente, nós temos esses encontros de 50 minutos com as crianças. São crianças, nós temos uma lista de espera muito grande, e por conta disso também, nós optamos por cada dupla ter contato com 2 crianças aqui de idades próximas, para que haja devagar uma possibilidade de interação entre elas. Né? Então, esse é um objetivo também, para que elas não brinquem uma com cada objeto, mas que elas brinquem junto e que elas possam imaginar realidades ali. Esse é o nosso objetivo. Como vamos construir isso vai depender de muitas coisas, né? De muito tempo. Mas esse é o objetivo, né? Que a gente, nesse contato, nesse projeto, a gente consiga que essas crianças, nesse espaço, interajam e imaginem. Ao longo desse ano, nós vamos fazer algumas oficinas coletivas também, né, no horário das 8. A nutrição está vindo para a gente pensar oficinas de sensibilidade, de estímulos, seletividade alimentar, da horta, né, assim, do sentido do alimento,
sabe? Isso é social, o alimento é social, comer é social. Então, quando a gente planta uma coisa, por exemplo, para adolescentes, a gente pode discutir, gente, aspecto, tem gente que tem comida, tem gente que não tem, de uma brincadeira, sabe? Então, a gente vai introduzir a horta comunitária, né, coletiva, comunitária, etc. Nesse ano, e a proposta são várias possibilidades também dessas oficinas coletivas, com essa parceria nutrição e psicologia. Vai ser um desafio para todos nós, porque trabalhar em rede é difícil mesmo. E são saberes diferentes, até na psicologia é difícil, então, mas a gente está apostando nesse caminho de rede, de trabalho em rede, para que a gente consiga contribuir com o desenvolvimento infantil. Falei demais, eu vou encerrar, mas eu quero agradecer vocês terem me ouvido. Estou num processo, gente, de desenvolvimento enquanto profissional, tá? Então, assim, não estamos prontos e acabados, estamos em constante entendimento aí de vida, tá? Mas é no processo que a gente vai aprendendo também. E muito obrigada, acho que é isso que eu tinha para falar. Nós é que te agradecemos. Você não falou demais, queria que você continuasse falando. A gente ainda tem tanto que aprender, né? E brincar é uma coisa tão séria, mas se a gente conseguisse relaxar, tirar os mitos, os preconceitos, seria tão mais tranquilo até trabalhar brinquedoteca ou brincar mesmo até das nossas crianças, Fernanda. Foi essencial. Uma coisa que me marcou aqui na sua fala, que dentro da brincadeira a gente consegue projetar realidades possíveis, e isso vai na arte, vai em tudo, né? Então eu já até anotei essa frase sua aqui, que acho que vai ser meu mantra, eu vou botar ali na minha salinha e tudo, minhas coisas, que essa coisa de projetar realidades possíveis é muito importante para a gente, né? Eu vou passar para a Dani agora, que ela vai passar os comentários, as perguntas. Dani. Bom dia a todos. Nossa, eu também fico aqui, assim, só ouvindo, absorvendo. A primeira vez que eu vi a Fernanda falar foi através do convite de uma outra Fernanda, né? Nós apresentamos um trabalho juntas no mestrado, né? E a Fernanda falou sobre uma coisa que é muito importante, que em outro momento também eu queria que você falasse, Fernanda, sobre medicalização, né? Que é uma pauta muito importante aqui para a gente também. E a Fernanda sempre me chamou muita atenção, porque eu sou uma defensora da educação para desenvolvimento, né, das pessoas, para transformação de uma sociedade. Eu acredito muito nisso. Então, ouvir a Fernanda falar e saber que aquilo que fica na minha caraminhola, que martelando é possível, né, que tem mais pessoas que também acreditam e fazem dessas transformações, né, possíveis, porque se a gente não dá para ficar só falando, né? A gente fica falando, mas o que eu faço para poder contribuir? E a Fernanda é uma dessas pessoas, né? Dilcei é uma dessas pessoas, porque eu me lembro direitinho em algumas situações em que ela falou assim, vamos? Aí eu falei, vamos embora logo, qualquer coisa, só gritar que eu tô atrás de você. Porque é isso, né? Não adianta a gente ficar aqui falando e tentando construir toda uma teoria em cima disso se a gente não está fazendo isso acontecer. E a Fernanda está fazendo isso acontecer aqui. E é lindo ver isso. E é lindo ver essas crianças chegarem aqui felizes, que é o mais importante. O Pedro tem lugares que não entra. Ele não entra, porque ele não podia ser quem ele era. Entendeu? Então, assim, isso eu nunca quero que uma criança chegue aqui na associação e não entre nessa porta porque ele tem trauma daqui, porque ele não gosta de estar aqui, porque aqui ele não pode ser ele. Então, assim, é muito feliz. Eu escrevi aqui, que orgulho ter você com a gente. E realmente, que orgulho. E eu espero que você fique aqui por muitos e muitos e muitos e muitos anos, porque a gente precisa que essa fala seja constantemente trazida para a gente, para nossa reflexão também.
porque a gente tem essa questão do tratamento, né, do funcional, mas a gente tem que ter olhar para o outro, para o humano, para a criança, para aquela pessoinha ali, ó. Então, assim, é isso, Fernanda. Obrigada. Obrigada por aceitar, né, esse convite, por aceitar por nos oferecer, que não foi um convite nosso, por nos oferecer essa proposta do NIT, que é, assim, um nosso orgulho, temos muito orgulho disso. Agradeço ao Unipitã por proporcionar a possibilidade disso acontecer e de formarmos pessoas com essa visão para atender os nossos meninos, que eu acho que é o mais importante, porque a sementinha que você está plantando aí, ela reflete diretamente na nossa sociedade e nas pessoas que vão atender nossos filhos amanhã. Então, assim, que delícia. Obrigada. Eu vou ler para você os comentários aqui, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser falar também, só levantar a mão. Vamos lá. Acho que começou com a Dilceia aqui. A Dilceia colocou: o brincar é fundamental para o desenvolvimento das crianças. O jogo simbólico é super importante para o desenvolvimento cognitivo. Estou amando. Aí eu escrevi, né, que orgulho de ter você conosco. Eu vou chorar, eu fico emocionada. Eu realmente fico muito emocionada quando eu escuto falar que é possível, sabe? Que não é só viagem da minha cabeça. A Letícia Gross colocou: criar o que quer, o ideal, né? O ideal para a pessoa. E como trabalhar a imitação? Aqui é a minha maior dificuldade. Dilceia fez uma pergunta. Fernanda, a Dilceia fez uma pergunta. Eu escutei. Tá. Escutei. E como Essa trabalhar a quer imitação? que eu Sim, já fale? pode ser. Então, assim, a gente precisa. Vou dizer que eu não tenho respostas prontas para esse entendimento. Eu vou dizer de experiências que os extensionistas nos trazem e de que foram possíveis para aquela criança ali que eles estavam acolhendo e tal. Em muitos momentos que a criança estava às vezes com muitos estímulos, tinha muitos brinquedos que ela queria brincar naquele presente momento. Em muitos momentos, os extensionistas tinham um entendimento de brincar sozinhos ali, com o objeto, num tempo, e aí a criança olhava para aquela brincadeira. E aí ela ia se aproximando, né, desse brincar, ou ia brincar longe, mas com o mesmo brincar que aquela extensionista estava fazendo, né? Então, assim, eu não tenho essa resposta pronta para como trabalhar a imitação. Em muitos momentos, é possível a gente introduzir brincadeiras nessa brincadeira livre que a gente está trazendo, né? Então, por exemplo, num dos exemplos que a gente estava cozinhando, eu mexi, né, assim, a panela, né, mexi a panela ali, e em outro momento a criança também foi mexendo naquela panela, né, e aí foi pondo no prato também da mesma forma que eu. Eu acredito que a nossa introdução, a introdução de nossos comportamentos, das nossas, né, assim, das nossas intervenções, que são próprias também, a gente cozinha, a gente coloca o prato, vai possibilitando essa possibilidade da imitação das crianças. Eu acho que depende do vínculo também. Eu acredito que depende né, do olhar que a criança tem ali para você naquele presente momento. Então, eu não consigo pensar numa forma de trabalhar a imaginação que não seja olhando ali naquele momento, aquela situação, e vendo o que nós podemos introduzir para ir complexificando mais a brincadeira e vendo a resposta que a criança dá. Né? Vendo se ela consegue, por exemplo, imitar o nosso movimento, imitar a palavra que a gente está fazendo, imitar o som que a gente está fazendo. Eu não sei se eu respondi, Dilceia, mas vou pensar talvez em algo e posso socializar com vocês depois. Mas eu entendo muito nessa intervenção que é direta, de acordo com a situação que a criança está naquele momento, de acordo com a brincadeira que está tendo naquele momento, porque dependendo da brincadeira, demanda comportamentos específicos, e aí a criança vai responder a esse comportamento ou não.
né? Não sei, porque eu queria... Eu não conto. Você quer falar? Eu não, acho que Ah, tem tá. a Achei que você Carla. queria falar mais. Ah, tá. A Dilceia disse, vixe, as frustrações são nossas mesmos, de nós adultos, é verdade, sempre são nossas. Dar oportunidade de escolha desenvolve a autonomia, algo que os nossos meninos precisam muito. Eu vou fazer um comentário aqui de uma coisa que a Fernanda falou e que vai muito de encontro com o que está acontecendo agora comigo, né? O Pedro, no final do ano, o Pedro chegou para mim e falou assim, NR final do ano com os meus amigos. Falei, quê? NR final do ano com os meus amigos. Falei, não, vai não. Vai não. Como assim? Você vai para o NR? Né? Não vai, não. Eu falei, filho, você vai ficar sem a mamãe. Você só vai sozinho. Não tem ninguém lá. Pedro vai para o NR. Eu estou pagando o NR. Porque foi por isso que ele lutou a vida inteira. Não foi isso que eu busquei dele, independência, né? Enfim, ele vai para o NR. Mas tá bom. Ai, Jesus, vamos lá. Dá a oportunidade de escolha, desenvolve autonomia. Então, ele escolheu, né? Ele está tendo a autonomia dele. Oh, meu Deus. Ah, Carla, obrigada, Fernanda, por tudo, por todo o conhecimento compartilhado conosco. Delícia ouvir ela falando, a Letícia falou. A Dilceia, parabéns pelos projetos. E a Letícia Gross colocou de novo, é horrível permanecermos em um lugar onde não podemos ser nós mesmos. Aí a Dilceia colocou, que legal, muito obrigada, Fernanda. A Carla e o Bruno querem falar, tá aberto para vocês, viu? Bom dia. Pode falar, Carla. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Fernanda, eu gostaria de te perguntar em relação, eu sou supervisora escolar, né? E trabalho na educação, e às vezes, para além, né? Eu sei que sua fala envolveu muito a infância, mas a gente também sabe o quanto é importante, né? A adolescência também, o brincar, o movimento, o corpo, quanto isso é importante, principalmente no processo de aprendizagem. E aí, assim, a minha pergunta é em relação à inserção, né, desse aluno autista nesse meio social adolescente, como a gente pode propor o brincar, porque por mais que eles amem brincar, parece que existe já uma barreira social que cobra desses meninos um amadurecimento que ainda não era necessário, infelizmente. E aí já existe um distanciamento do brincar, no ambiente escolar principalmente. E aí, para além disso, dessa barreira que já existe, né, como eu fazer com que esse meu aluno autista consiga ter o acesso ao brincar, mas não brincar sozinho ou apenas por imitação com um professor apoio ou com um professor de educação física, mas que o grupo também, porque a gente sabe o quanto o grupo estimula. Você tem alguma sugestão? A gente deu, num grupo de sala de recursos, né, que atendem alunos deficientes, a gente deu uma sugestão que os meninos estavam com resistência de frequentar. A sugestão que a gente havia dado é que a professora construísse jogos e brincadeiras com esses alunos, com um discurso de que esse material seria utilizado com os pequenos. E aí eles construiriam, testariam o jogo entre eles, porque eles aplicariam nos menores. Seria uma forma deles brincarem indiretamente. Mas você tem alguma sugestão? Você acha que isso é válido? Carla, que legal. Você é supervisora, é isso? Eu não escutei. É supervisora? Isso. De escolas estaduais, municipais? Estaduais. Estadual. Ah, tá. Então, eu acho que isso que você falou é muito pertinente, né? Da gente, às vezes, achar que o adolescente ele não quer brincar, assim, né? E aí é interessante, né? Como é que o próprio nosso currículo, né? Assim, o currículo, né? Assim,
vai fazendo com que a gente deixe de ter momentos mais livres e vai sendo introduzido conteúdos, etc, etc e tal. E a gente vai perdendo esses momentos mais livres, sendo que numa brincadeira ou num jogo, né? Porque a gente agora, né, quando vai se tornando mais complexo as nossas relações sociais na adolescência, a gente vai optando por jogos também, né? Jogos coletivos, jogos de tabuleiro, jogos variados, né? E aí, como esses vão perdendo esses espaços também. Só que é a partir desses jogos que a gente consegue entender justamente isso, assim, padrões sociais, regras de comportamento, o limite do corpo do outro, né? Então, é uma coisa muito que a gente faz na psicologia, e depois eu posso passar meu e-mail, a gente conversa, sabe? Para a gente pensar possibilidades também. Porque aí, nessas brincadeiras, nessas dinâmicas, em aspectos mais livres, os adolescentes eles vão construindo também essas coisas que são importantes. E, ao mesmo tempo, incluir esses adolescentes autistas nessas brincadeiras. Porque é muito comum a gente pensar num trabalho de professora, um PDI para essas crianças e etc., adolescentes também, mas num campo muito da educação especial, tirando ele da classe regular, tirando ele do contato com essas crianças. E é a partir desse contato com o outro que eu vou desenvolvendo também, né? Então, é muito importante que a gente tenha espaços no ambiente escolar para que as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, as crianças, enfim, múltiplas, tenham contato na sala de aula com os seus colegas, na turma que estuda, né? Porque é ali que a gente vai pensar as regras de convivência, o contato com o outro, como ela está aprendendo, como eles se relacionam, como é que eles entendem várias temáticas, o próprio transtorno do espectro autista. E é interessante, sabe? Eu tive experiências muito positivas trabalhando com adolescente, mas a gente acha que o adolescente, assim, nossa, ele não vai saber lidar com o processo. A gente já parte do pressuposto que ele não vai ter condições. Em muitos momentos, os próprios adolescentes já têm ferramentas de incluir essas crianças, esses adolescentes no ambiente escolar, na sala de aula. Então, cabe a nós, inclusive, observações participantes na sala de aula para ver como que eles entendem aquele adolescente ali, como que eles interagem, como que é a comunicação, como é que eles conversam, né? Então, eu já tive a experiência, por exemplo, durante o mestrado, de fazer observações participantes numa sala em que nós tínhamos adolescentes público-alvo da educação especial e que os adolescentes tinham ali uma forma de incluí-lo nas brincadeiras, respeitando o tempo dele, que era era um movimento da turma, que inclusive às vezes não precisava nem da intervenção do docente. Então, eu acho que antes da gente pensar em intervenções, vale a pena a gente observar essas salas de aula, como eles estão se comunicando, como que eles interagem, para que aí a gente consiga pensar em possibilidades de jogos, né? Eu entendo mesmo que jogos, enfim, brincadeiras já aí com equipes, dinâmicas, podem fazer com que esse brincar volte, né, gente? E eu tive uma experiência uma vez, isso me marcou muito, eu estava na faculdade ainda, que a gente teve contato com uma escola que falava, olha, vocês vão para essa sala problema aqui. Era assim, a gente falava, gente, é até engraçado, a gente lê isso no livro, a gente não acha que isso acontece na vida real. Assim, vocês vão para essa sala problema. E aí eles falavam assim, a gente quer brincar, dona, a gente quer brincar. E a gente falava assim, não, a gente não pode, como assim a gente vai brincar? Vamos aqui pensar numa intervenção psicológica, numa dinâmica e tal. E eles falavam, vamos brincar, a gente quer brincar. E a gente passou o ano inteiro indo nessa sala, quinzenalmente,
E a gente não brincou com eles, a gente não brincou. E aí, no último dia de intervenção, a gente falou assim, vamos fazer um caça-tesouro para explorar aqui a escola, o espaço. E aí, a gente teve um outro entendimento com esses adolescentes, assim. E eu falei assim, meu Deus, por que a gente não brincou com eles? Que eles estavam falando a todo momento que queriam brincar. Então, eu acho que vale também um movimento da gente ouvir o que eles querem fazer naquele momento, né? Porque é ali que a gente pode explorar. Eu não sei se eu respondi, Carla. Eu vou passar o meu e-mail, eu posso conversar com você, ouvir as suas, né, as dificuldades e pensar junto com você também, né? Não sei se eu respondi, se me fiz entendida, né? Fomos. Vou passar meu e-mail e aí a gente pode conversar. Eu estou sempre à disposição para pensar isso junto com vocês, tá bom? Vou até passar de uma vez. Acho que o Bruno. Bruno, Então, acho que eu esqueci que eu ia falar. Mas, opa, mas posso comentar uma coisinha que é. Eu estou falando, né, sobre brincar, infância, eu fiquei pensando na minha vida. E, e eu sempre tive um problema de eu gostar de brincar com as coisas de meninas e não de menino. E aí o povo sempre me gozou, né? Sempre fui alvo de bullying desde quando eu estava na primeira sériezinha, assim, depois do pré, segundo, que eu lembro que eu estava numa escola e e eles me chamaram para participar de um teatro, e aí eu fiz uma festa com o pessoal, assim, das séries, assim, tipo, próximo ao primeiro ano. Então, desde sempre o povo ah, ficava me perturbando por causa disso, e eu gostava de colecionar papel de carta, então eu trocava com as meninas na escola. Então essas coisas sempre foi assim, né? Ah, menino não pode brincar com essas coisas de menina. E se tivesse tido o Unido Unité na minha época, ia ser super legal, porque a gente podia até conversar, né, com um profissional sobre isso. E às vezes eu nem estava percebendo, né, que não era socialmente aceito. Tá? Mesmo porque eu também não me importava se era ou não era, não. Se eu gostava, eu gostava. Eu gostava de desenhar a capa dos meus cadernos, então tinha vários ursinhos, essas coisas, desenhado, coloridinho, nas capas dos meus cadernos. Então, eu devia passar mó vergonha, mas eu nem via. Mas é essa coisa, né, da sociedade impor algumas coisas pra gente, e às vezes, né, por conta da minha condição, né, de ser autista e tal, eu poderia não perceber muito essas coisas. E o bom é que é isso que eu falei, sabe? Eu nem me importava também não, tá? Eu não me importava com o que o povo achava de mim nem nada não. Então, para mim, tanto faz. Só que para as crianças que gostam disso também, que gostam de brincar com coisas de menina, e aí isso me afastava um pouco dos meninos. Então, eu não tinha amigos meninos, eu só tinha amigos meninas. E quanto mais eu tinha, mais os meninos se afastavam. E aí eu colava mais nas meninas, né? E eu tinha irmã, quer dizer, eu tenho uma irmã, né? E na época eu tinha uma irmã que eu gostava das coisas dela também. Eu acho que na época a gente até tinha o mesmo quarto, né? Então a gente morava no mesmo quarto, assim, eu e ela. Então eu estava muito próximo com essa relação feminina. E eu acho que às vezes isso hoje em dia ia ser o caos, né? Porque hoje em dia a galera tá muito mais agressiva do que antigamente. E eu acho que esse trabalho seu é muito importante por causa disso também, sabe? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de brincar com certas coisas que gostam, que te deixam em paz, te deixam feliz, satisfeito, por conta de uma pressão social. Então, acho que é importantíssimo isso, né? Exato. E é nosso, assim, o projeto é nosso, assim, né? E isso que você falou, Bruno, é tão interessante que muitas queixas que chegam é que, o meu filho está brincando com coisas de menina, né? Sendo que
padrões de gênero são sociais, gente. Tudo é brincar de rosa, brincar. Isso é social. São padrões sociais que a menina, gente, né? que a gente precisa, assim, que a gente, nesse entendimento, nesse lugar, a gente precisa combater mesmo, né? Então, a criança, em muitos momentos, a criança gosta de cozinhar, e aí isso já, nossa, porque cozinhar... E olha que coisa interessante. A gente não está dizendo de coisas complexas aqui, de uma discussão, não, a gente, né, assim, estamos discutindo aqui, no brincar, padrões de gênero, como a criança se enxerga, por exemplo, enquanto uma pessoa que é negra, com que brinquedo que ela brinca. Isso tem atravessamentos subjetivos, né, gente? Uma criança, por exemplo, é muito comum, isso tem um estudo, que faz com que, por exemplo, crianças que jogam The Sims, crianças negras, tendem a... Não tendem, mas assim, quando elas vão projetar na sua realidade, elas escolhem personagens brancos. Assim, quando vão jogar, por exemplo, The Sims. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar também, né? Como que a criança brinca e se projeta nessa realidade? Porque o racismo, a homofobia, enfim, os diversos preconceitos vão aparecer nessas experiências também. E é ali que a gente vai trabalhar, né? Coisa de menina, como assim? Coisa de menino, como assim? Né? Então, por isso que eu falo também que o brincar é uma prática de resistência, porque a gente precisa resistir a essas, enfim, a esses preconceitos que estão ganhando corpo e que não podem aparecer. Né? A gente precisa, por um ponto que eu acho que é muito importante, que não aparece na escola e tem muita dificuldade, é de debater corpo, sexualidade e gênero nas escolas, né? Não no sentido de reconhecer o meu corpo. E porque quando eu reconheço o meu corpo, eu reconheço o corpo do outro e tenho limites. Existe um limite aqui do meu corpo, existe o limite do corpo do outro. Não posso tocar sem autorização. Isso é introduzido em brincadeiras. Então, não é roda de conversa, a gente vai discutir um texto da Judith Butler, nada disso. Então, eu posso criar uma brincadeira em que eu posso tocar no outro, ou eu posso não tocar, né? E, ao mesmo tempo, discutir esses limites. Então, é na brincadeira, né? Então, eu acho que isso, né, Bruno, como a gente vai cerceando as crianças de ser aquilo que elas querem ser e podem ser, porque tem um padrão, porque existe uma cor, porque existe um brinquedo, porque existe o que eu espero que essa criança seja. Então, assim, a gente precisa, nós aqui que estamos nesse lugar, resistir a essa padronização que está em curso, porque a gente vai criando normas, normatividades. Para você ser mulher, você precisa ser isso. Para você ser homem, você precisa ser isso. Então, eu vou te ensinar a brincar dessa forma. Isso é prisão. Isso é barbárie. Não é isso que a gente precisa seguir, né? Então, eu entendo muito esse lugar. E sinto muito, sabe, Bruno, que a gente tenha, né, várias experiências nesse sentido, mas ao mesmo tempo que nos leva a repensar esse lugar. Né? O que a gente pode fazer para que as crianças não passem por essa experiência que é doída, que tolhe, que marca a gente, que causa cicatrizes. Isso é muito ruim. Né? Porque aí você poderia, um brinquedo ali, inclusive ser um engenheiro que entende daquele brinquedo e pode solucionar o problema, mas não pôde ter contato porque era um brinquedo de menina. Poxa, você pode ser o maior, assim, chefe de cozinha, nível Fogaça, amo Masterchef, nível Fogaça, Eric Jacan, mas não pôde, porque você não podia brincar porque era coisa de menina. Gente, né? Isso é um retrocesso muito grande. Então, eu acho que é um pouco esse lugar mesmo, assim, que a gente precisa lutar, né? Ai, gente, aí acabou, né? Eu vou... Aí eu falei, Fernanda, a gente quer continuar batendo papo, por nós a gente continua um tempão e tudo. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar realmente, tá? Tá na hora. E eu só vou lembrar o pessoal que a gente vai começar mais cedo hoje, às 6 horas, com a Sara Lopes, terapeuta ocupacional. Ela vai falar sobre integração sensorial. Até peço desculpas que mais cedo eu falei social, mas é integração sensorial.
Tá bom, gente? Aguardo todo mundo. Fernanda, muito obrigada mesmo por tudo, por essa maravilhosa aula, por esse bate-papo lindo. Amei, amei. Que a gente tem que trocar mais ideias. A gente já troca de vez em Vamos. quando, mas sempre quer mais. Beijo para todo mundo. Até às 6 horas da tarde. Obrigada, gente. Já deixei meu e-mail aí para vocês. Entre em contato comigo, pega meu telefone também depois com a Dani, qualquer coisa, e a gente vai pensando junto, tá bom? Obrigada Até pelo mais. convite. Tchauzinho. Beijão. Tchau, gente.